Fala galera do Implantação Diária, que tá falando aqui é Guilherme Leal e hoje eu vim passar para vocês 5 diferenças entre os dois redirecionadores que eu costumo utilizar. Eu utilizo a OS Closer e utilizo a Zip4Me. Existem vários outros redirecionadores hoje no mercado, mas esses dois são que eu costumo utilizar, né? Já usei outros redirecionadores, mas a ideia desse vídeo é passar para vocês a diferença, né? Isso na minha opinião, desses dois redirecionadores, para que possa auxiliar vocês na melhor escolha de utilizar um desses dois, né? Ou um outro que você queira utilizar. Você pode se basear nessas informações que eu vou passar, mas basicamente eu vou passar para vocês essas diferenças e no final vou falar para vocês qual que eu costumo utilizar mais e qual que eu considero melhor, né? Apesar de usar os dois, acabo usando mais um dos dois. Então é nesse vídeo que eu vou passar para vocês a minha experiência nesses dois redirecionadores e vamos lá então para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre eles. Então vamos lá, primeira diferença entre esses dois redirecionadores. Eu vou colocar para vocês também aqui na descrição, tá? O link desses dois redirecionadores. Para quem quiser se cadastrar gratuitamente, pode fazer aqui também na descrição e conhecer um pouco mais sobre esses dois e quais ideias que eu vou passar aqui para vocês. Então vamos lá. Qual que é a primeira informação e diferença entre esses dois? Vamos falar primeiro da OS Closer. A OS Closer tem a taxa de 7,5%. Para quem não sabe, essa taxa do Sales Tax, né, que é chamado, é uma taxa que é cobrada por cada compra nos Estados Unidos, né? Só que essa taxa são para estados específicos, né? Então não são todos os estados que cobram essa taxa, que essa é a primeira diferença entre os dois, né? O OS Closer é cobrado uma taxa de 7,5% a mais em cada compra, sendo que a Zip4Me, no estado que ela está, que é Portland, o OS Closer está em Salt Lake City, em Portland, não é cobrado esse 7,5%, o que é uma vantagem principalmente para quem está iniciando, né? Você já ter essa isenção dos 7,5%. Porém, a OS Closer lançou o OS Closer Prime, que você paga $99 por ano, e você tem os benefícios de você também não ter o imposto, porque você acaba utilizando o serviço de compra assistida, né, da OS Closer, e esse serviço de compra assistida que você utiliza, eles compram pela conta deles lá, que acaba tendo o benefício de não ter esse imposto, né? Então, se você comprar da sua conta da Amazon, mesmo sendo Prime, você vai pagar essa taxa. Agora, se você fizer a compra com compra assistida, né, através da conta deles, você vai ter essa isenção. Porém, você vai ter esse custo de $99. Então, algumas pessoas vão falar, mas então vai ser muito melhor na Zip4Me porque eu não vou precisar pagar nada. Tem uma grande observação aí. O que é legal da OS Closer, mesmo você pagando essa taxa? Você paga a taxa de $99, né? Se você fizer muita importação como eu, primeira coisa, isso vai ser diluído nas compras, né? Porque além de você ter essa isenção dos 7,5% pagando os $99, a depender do produto, na primeira compra você já pode ter esse valor de volta. Tem uma questão, eles pagam, na verdade eu vou falar isso como outra observação, mas só para fazer um resumo rápido, eles pagam cashback, né, na OS Closer, eles têm cupons de desconto, então tudo isso acaba que esse valor, mesmo que você não comprasse nada não, mas que você compre menos, você acaba também recebendo esse valor de volta. Então no final das contas, acaba compensando do mesmo jeito e sai praticamente sem custo, como acontece comigo, tá? Então isso também para deixar bem claro que eu estou dando minha opinião, tá? Entre esses dois, não quer dizer que um é mais certo ou errado, cabe a você decidir, mas a ideia é ajudar a ver a diferença nesses dois que eu utilizo ou outros que vocês possam utilizar aí no mercado. Então essa é a primeira diferença entre esses dois. Eu acabo utilizando os dois para determinadas compras, né? Que eu vou falar mais para frente também um pouquinho mais sobre isso, mas a da OS Closer você tem que pagar o OS Closer Prime para ter esses benefícios da isenção do 7,5%. E a Zip4Me, você, mesmo sendo uma conta nova, você não vai pagar nada e você já vai ter essa isenção dos 7,5%. Então vamos lá, segunda diferença entre os dois. Vamos falar sobre o sistema das duas empresas de redirecionamento. A OS Closer tem um sistema muito mais fácil de utilizar
mais bonito visualmente, né? Mais rápido. Então, consequentemente, eu prefiro muito mais usar o sistema da OS Close do que o da Zip4Me. O da Zip4Me é um pouco confuso, assim, algo um pouco mais arcaico, né, digamos assim. Então, em termos de sistema, eu prefiro utilizar muito mais o da OS Close, né? Porque são coisas assim básicas. Às vezes você vai fazer um preenchimento de endereço. Eu trabalho com dropshipping, então às vezes quando eu vou fazer o preenchimento do endereço de um cliente, é muito mais demorado, porque você tem que colocar tudo de forma manual, né? Por exemplo, no OS Close, você vai cadastrar o endereço, você joga o CEP e já preenche lá com o endereço, com a primeira parte do endereço, né? Com a cidade, estado, bairro, tudo direitinho. Na Zip4Me não, você tem que colocar o endereço, o CEP, complemento, então você acaba demorando e perdendo mais tempo, né? Então é um sistema muito mais arcaico e demorado. Então isso também me incomoda um pouco quando eu utilizo a Zip4Me. O sistema deles realmente é muito mais lento e muito mais demorado para você fazer todo o processo de redirecionamento. Então também nesse caso eu gosto de utilizar mais o sistema da OS Close do que o da Zip4Me. Então vamos lá, terceira diferença entre as duas empresas de redirecionamento. Eu falo pela parte do Então vamos lá, terceira parte da diferença entre as duas empresas. A questão dos serviços e dos benefícios entre essas duas empresas de redirecionamento. Vamos falar da OS Close primeiro. Qual é o benefício da OS Close? Os serviços são mais baratos, tá? Principalmente quando você paga o plano Prime, você tem desconto também nos serviços, então fica muito mais barato do que a Zip4Me, né? Então, mesmo o serviço sem ser o Prime fica mais barato, a grande maioria, do que a Zip4Me, principalmente no envio, que é o que a gente acaba utilizando. A taxa de envio da Zip4Me é mais cara do que da OS Close, então acaba que no preço final vale mais a pena fazer o envio pela Zip4Me. A diferença não é tão grande, mas no volume faz diferença, né? Então eu acabo também preferindo nesses casos fazer o envio pela OS Close por conta também das taxas. E também dos benefícios entre a OS Close e a Zip4Me. No meu caso, eu não tenho benefício nenhum de cashback nem de cupom, como acontece na OS Close. A cada 5 envios você ganha um cupom para você fazer um envio grátis de redirecionamento. E tem também os benefícios do cashback, que a cada envio que você faz, você ganha um cashback. Eu não lembro agora quantos envios e qual o valor, né? Quando chega uma determinada quantidade de envio, também eles param de pagar cashback. Mas acredito que seja também para cobrir os custos do plano Prime, né? Então, tem esse benefício também de você ter cashback nas compras e além disso, você também tem outros benefícios, né? Se você gravar um vídeo recebendo o produto, você ganha também um valor aí de volta, né? Metade do valor que você gastou nos serviços. Então, a OS Close tem muito mais benefícios, né? Volto a dizer, na minha conta, nas minhas contas, do que a Zip4Me. Então, nesse caso também, a OS Close acaba tendo vantagem nessas questões dos serviços e nos benefícios. Vamos lá então agora, a quarta diferença entre as duas empresas de redirecionamento. Vamos falar sobre atendimento, tá? Em relação ao principal, assim, que eu acredito que as pessoas mais queiram utilizar, que é o WhatsApp, a Zip4Me acaba tendo mais agilidade no atendimento via WhatsApp do que o OS Close. A OS Close demora demais no WhatsApp, eu acredito que realmente pela quantidade de clientes, que acredito também ser maior do que da Zip4Me. Então, o WhatsApp da Zip4Me é 1000 vezes melhor do que da OS Close. Nesse caso, até atendimento por WhatsApp, eu aconselho muito mais a Zip4Me. Porém, como uma outra forma que eu entro muito em contato é o e-mail, no e-mail a OS Close é muito mais rápida, às vezes até do que o próprio WhatsApp. Então, pelas outras formas de contato, os dois acabam sendo iguais, né, na questão do atendimento. Então, para mim, não houve diferença, né? Todas as duas empresas, inclusive, são ótimas no atendimento, né, na agilidade. Então, isso eu indico também para qualquer um aí que queira utilizar qualquer serviço dessas duas empresas. São empresas sérias, empresas também que, quando eu tive problemas, resolveram rapidamente. Então, isso também é muito legal. Então, isso eu indico entre as duas empresas, são ótimas. Como eu utilizo muito mais a OS Close, então o nível de problema é muito maior na OS Close para resolver. Também indico bastante porque sempre resolveram
com muita agilidade. Então, apesar de que, falando em diferença de atendimento, no final das contas eu também opto um pouco mais pela OS Closer, mas acredito pela quantidade. No final, as duas empresas são ótimas de atendimento e de resolução de problema. Então, quanto ao atendimento, eu indico qualquer uma das duas para que você possa utilizar. Então, a quinta e última diferença, também na minha opinião, entre as duas empresas, que eu vou falar para vocês o porquê que eu utilizo duas empresas de redirecionamento, né? Tirando a dúvida aí de vocês de saber o porquê que eu utilizo essas duas empresas e não utilizo somente uma, eu vou falar agora para que eu utilizo cada uma das duas. Então, a OS Closer eu utilizo só para fazer compra assistida, porque é através do compra assistida que eu tenho a isenção dos 7,5%. Né? Se for para comprar direto na Amazon ou no eBay ou outro site, não vale a pena pela OS Closer, porque eu vou acabar pagando a taxa de 7,5% se for direto nas minhas contas. Então, independente da empresa que eu vá utilizar na hora da compra, eu sempre faço compra assistida pela OS Closer. E aí é a diferença. Por que eu uso a Zip4Me? Como eu não pago a taxa nas minhas contas, né, do 7,5%, porque não importa a conta deles ou nada, e sim o estado que eles estão, quando eu quero fazer uma compra da minha conta, independente disso, eu não vou pagar a taxa. Então, quando eu quero fazer uma compra rápida, né, vou fazer uma compra rápida, e às vezes, esse é o problema da compra assistida, que quando você faz o pedido, eles não fazem a compra na hora, demora às vezes por conta também da diferença de fuso horário, vai demorar 6, 8, 10 horas para eles fazerem as compras. Às vezes é rápido, dependendo da hora que você vai fazer a compra assistida, mas na maioria das vezes, no horário que eu faço a compra assistida, demora um pouco. Então, às vezes o produto só tem um disponível, aí na hora que eles vão fazer a compra assistida, não está mais disponível, ou se não alterou o preço, que acontece muito, né? Principalmente na Amazon, preços alteram muito durante o dia, então às vezes acaba que também eles não conseguem fazer a compra, e aí devolvem o dinheiro da OS Closer da compra assistida, você tem que fazer de novo. Então essa é uma grande vantagem da Zip4Me quando eu faço a compra, né? Que é eu poder fazer a compra direta. E a segunda questão da compra direta é porque eu pelo menos já tive alguns problemas com a OS Closer quando eu fiz a compra assistida e tinha um cupom lá na Amazon de desconto. Eles não conseguiam utilizar o cupom e acabava que eu não conseguia fazer a compra com cupom de desconto. E como tem muitos produtos com cupom de desconto, na Zip4Me não tem um problema, que eu faço na minha conta, eu uso o cupom e pronto, já utilizo. Então, quando também tem algum cupom, eu prefiro utilizar a Zip4Me, porque eu já faço lá, tenho desconto, compro mais rápido e tem essa questão também de, às vezes, eu só tenho uma unidade e tudo, eu prefiro comprar na Zip4Me porque eu já compro logo, então já tem essa facilidade e agilidade da compra. E também é gostoso você fazer a compra direto. Eu gosto de comprar, às vezes, lá no eBay, na Amazon direto, então tem essa vantagem também do que a OS Closer. Então, nesse caso, essa é a diferença que eu uso a Zip4Me principal e a OS Closer. Então, resumindo, a OS Closer eu uso para fazer compras assistidas, né? E a Zip4Me quando tem cupons ou quando eu preciso fazer uma compra rápida. E tem também uma grande força entre você utilizar essas duas empresas de redirecionamento, que é quando há promoções da Amazon, por exemplo, né? Eu costumo comprar muito na Amazon, na verdade onde eu compro mais é na Amazon.com, e às vezes tem Prime Day, tem Black Friday, que a Amazon faz promoções maravilhosas, só que você tem limite de compra por conta, né? Então na OS Closer você faz uma compra de 2, 3 produtos só via compra assistida, às vezes não consegue comprar mais, e como eu tenho uma conta Prime também, né? Eu tenho uma conta Prime lá dos Estados Unidos, eu tenho essa vantagem de poder fazer a compra também na minha conta, então eu acabo somando as duas e consigo comprar mais produtos quando eu acho necessário para não perder a promoção. Então tem essa vantagem também. E por ser Prime na conta, eu consigo ver as promoções, né, do Black Friday, do Prime Day. Então, coisa que se eu não tivesse a conta Prime nos Estados Unidos, eu não conseguiria visualizar. Então acaba que uma ajuda a outra. Então por isso que eu tenho as duas, né? Caso você opte por então para poder falar para vocês o qual que eu prefiro, né? Caso você opte um dos dois, no meu caso eu prefiro mais a OS Closer. Então a Zip4Me eu uso quando eu não consigo usar algumas coisas da OS Closer. Se eu pudesse, tudo aquilo que me falta na OS Closer utilizar vamos dizer, que o que eu uso na Zip4Me eu conseguisse utilizar na OS Closer, eu preferia muito mais a OS Closer. Mas, independente disso, eu gosto também da Zip4Me, então são duas empresas de redirecionamento que eu uso
e que eu indico para vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, né? Eu fiz um vídeo um pouco diferente, né? Principalmente para ajudar algumas pessoas que têm dúvidas sobre a empresa de redirecionamento. E só para terminar, fazer um resumo rápido, o que é a empresa de redirecionamento que eu deveria falar no início. A empresa de redirecionamento, para quem não sabe, é onde você faz as compras lá nos Estados Unidos, envia para essas empresas de redirecionamento e eles lá fazem todo o processo para mandar o produto da melhor forma possível diretamente para sua casa. Então é muito indicado. Eu não faço compra dos Estados Unidos direto para o Brasil, eu não indico fazer isso. Há como fazer em alguns casos, mas eu, no geral, tudo que eu compro, eu prefiro utilizar as empresas de redirecionamento. Então eles fazem todo o processo e mandam para sua casa. Então é muito mais seguro, você paga muito mais barato em várias oportunidades, porque quando você compra direto você ainda paga mais caro em frete, em tudo, além dos riscos de não preencherem da forma correta. Então você podendo ter problemas de taxações altas e também de às vezes nem entrar o produto no país. Então eu super indico você utilizar as empresas de redirecionamento. Como eu falei no início, eu vou deixar aqui o link na descrição das duas empresas para que você possa se cadastrar gratuitamente e ver com a sua experiência qual que você vai gostar mais de utilizar. Mas era isso que eu queria passar para vocês, né? Então eu fico por aqui e até a próxima. Então era isso que eu queria passar para vocês, né? Essas 5 principais diferenças entre essas duas empresas. E eu fico por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!